Meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e a próxima volta, os acontecimentos estão aí para todos os olhos verem, certo? E como sempre, né, nós temos que pegar a palavra, segundo o que está escrito na Bíblia, para que seja disseminado e todas as pessoas possam encontrar o reino. Hoje nós vamos falar aqui sobre maldição hereditária, que o Senhor, ele pega e abençoa certas gerações, porém também ele pega e pune, certo? Então muitas das vezes as coisas que você está vivendo na sua vida pode ser por conta de gerações anteriores que fizeram e você está pagando por isso, certo? Seu pai, seu avô, seu bisavô e por aí vai. E antes de a gente começar o vídeo, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo, galera. Eu sou pó, vou voltar ao pó, não sou ninguém. Foque na mensagem aqui, certo? Eu não sou ninguém. E que toda a honra, toda a glória seja dada ao Criador do céu, da terra, do nosso universo. E é Jesus Cristo, nosso único Senhor Salvador, certo? Se não fosse Ele vir dar vida por nós, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, todos nós estaríamos condenados à eternidade. Galera, o corpo físico aqui, ele padece e volta ao pó, porém a nossa mente, certo? O nosso espírito, a nossa alma, ela é eterna. Então imagina nós ficarmos condenados à eternidade. Um tempo sem fim. Então, temos que sempre agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E fazer o que nos for instruído, levar a palavra adiante. Em Gênesis, capítulo 27, versículo de 36 a 41, não vou ler, acho que menos. Versículo 36, diz assim, ó. Esaú disse, com razão, foi dado o nome a ele de Jacó. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de primogenitura e agora tomou a minha bênção. Então aqui a gente já pode ver que o que? A mentira, ela é instaurada ali, certo? Na casa de Jacó, ele já começa mentindo. Primeiro, certo? Ele pega e faz o quê? A mãe dele se junta a ele e fala assim, vamos pegar a bênção do seu pai. Porque a mãe dele gostava, vamos dizer assim, mais dele. Ela gostava dos dois, mas gostava mais dele. Aí aconteceu que o quê? O irmão dele foi caçar pra fazer uma comida pro pai dele. E enquanto ele foi caçar, a mãe dele pegou e falou assim pra ele, não, vai lá, você pega o que já tem, eu preparo, você dá pro seu pai, você se finge do seu irmão e pega a bênção. E foi isso que aconteceu. Então aí ele já começou mentindo pra pegar uma bênção. Beleza, ele conseguiu pegar a bênção, mas essa bênção também teve consequências depois aqui, ó. Em Gênesis, capítulo 34, versículo 11, diz assim, então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor e eu lhes darei o que pedirem. Versículo 12, aumentem quanto quiserem o presente pela noiva e pagarei o que me pedirem, então somente deem a moça por mulher. E versículo 13, os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Então acontece que o quê? Jacó começou mentindo lá, aí depois aqui os irmãos também começaram a mentir, respondendo com falsidade. Porque aconteceu que o quê? Os caras de uma outra tribo lá, de um outro grupo, pegaram a irmã deles, aqui no caso a filha de Jacó, e nela. Aí aconteceu que o quê? Os irmãos dela ficaram putos e falaram, não, beleza, agora nós vai pegar e nós vamos exterminar esses caras. Só que daí eles pegaram, começaram a mentir. Os caras foram, depois falaram assim, não, eu gosto da irmã, eu quero ficar com ela, o que vocês querem por ela? Aí os caras começaram a bolar todo um plano de mentira pra depois matar eles lá, e foi o que fizeram. Aí já começou aí, comecei a instaurar o caos ali, certo? Na família de Jacó. E depois disso, em Gênesis capítulo 37, certo? Versículo de 17 a 22 diz, o homem respondeu, eles já foram embora daqui. E eu ouvi quando disseram que iam para Dotã, porque José, um dos filhos de Jacó, estava procurando por ele, que era o mais novo na época. Aí José foi procurar seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Então, ó, só pra você ver. A maldição hereditária já. Jacó mentiu, aí os filhos dele já primeiro mentiram, depois mataram, e agora estão planejando matar o próprio irmão. E continuando aqui, ó. Eles disseram, lá vem o sonhador, venham, vamos matá-lo agora, depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou, assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse, não vamos matá-lo, não derramem sangue, vocês podem jogá-lo neste poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Aí depois continuando aqui, ó, versículo 31. Então os irmãos mataram um cabrito e com sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram, achamos isso aí, será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse, sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Então já começou que o quê? As coisas só foram piorando. A maldição hereditária da mentira de do pai, passou para os filhos todos, certo? E aconteceu que o quê? Por causa disso, uma pessoa foi prejudicada, que foi José. Porque daí por fim, ele pegou e foi aqui, ó. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Aí ele foi pra lá. Só que o que acontece, galera? A gente pode escolher, nós podemos escolher quebrarmos essa maldição. E foi o que aconteceu com José. Por isso que Deus o abençoou e tornou governador do Egito. Certo? Porque também era um dos planos de Deus. Mas também porque ele pegou e quebrou essa maldição, esse ciclo de maldição hereditária na vida deles. Ó, em Gênesis, capítulo 39, versículo de 4 a 18, diz assim. Vamos ler o começo, não sei se eu vou ler tudo. O Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava em coisa alguma, exceto com a própria comida. Aí continua aqui pra vocês verem. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou. Deite-se comigo.
Aí agora vocês vão ver, olha a resposta dele. Ele, porém, recusou, ele disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, pra vocês verem, aí chegou, teve lá 12 filhos, a maldição, vamos dizer assim, pegou em 11. Aí, José, um dos filhos, recebeu quebrar essa maldição. Na hora que foi algo ali pra tentar a vida dele, algo de ruim, ele simplesmente falou: não, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso pegar e pecar e desonrar Deus? E Deus abençoou ele, tornando que ele governador do Egito, galera. E aqui, ó, em Gênesis, capítulo 50, versículo de 15 a 21 diz: vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos dos Deus do seu pai. Quando ouviu o que eles lhes falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. Então, como vocês podem ver, tudo isso foram escolhas, galera. Um dos filhos escolheram quebrar essa maldição. Se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, algo aí de ruim, que pode ser acarretado por conta disso, você pode escolher quebrar esse ciclo e não fazer o que os seus antepassados fizeram. E sim, você pode escolher servir a Deus, certo? E pegar, buscar Deus de todo o seu coração, e Deus com certeza vai retribuir, certo? A sua fé, a sua confiança, certo? E é isso. E aqui também para pegar e falar para vocês aqui, ó, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5 diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Então, como vocês podem ver, José pegou e mentiu. Aí os filhos dele pegaram e mentiram também. Mas um desses filhos resolveu quebrar isso. E Deus o abençoou e esteve com ele. E aqui para você ver como Deus é misericordioso, compassivo e bondoso. E alegra-se em estar conosco, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 9 a 15 diz: saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumpridos, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, o teu azeite, e as tuas crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu-te dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes as porá sobre todos os que te odeiam. Então, galera, pra vocês verem como Deus é misericordioso também para nos abençoar, certo? Então foi mais ou menos isso o vídeozão de hoje, certo? Se você está passando por um momento de dificuldade na vida, certo? Se entregue a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. A volta de Cristo é próxima, galera. Endireite seus caminhos. Vai chegar o dia em que não vai ter mais tempo, certo? Tudo isso que você viveu vai ter sido em vão. Então, não viva em vão, entregue sua vida para Jesus, busque Ele, sirva Ele de todo o seu coração, e o mais Ele fará por cada um de vocês, certo? Eu sempre deixei aqui um versículo final, que aqui em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam, receberão, busquem, encontrarão, batam, a porta será aberta, pois o que pede, ele recebe, o que busca, ele encontra, o que bate, a porta, ela é aberta, certo? Por que eu deixo esse versículo? Porque Deus, ele nos assegura através da sua palavra. E se você não acredita em Deus, se você tem dificuldade na sua vida, em alguma área sentimental, espiritual, se tem depressão, ansiedade, o que for, Deus, ele assegura na sua palavra. Se você pedir, galera, se você estiver alinhado com Deus, ele vai te dar. Se você buscar Deus de todo o seu coração, certo? Você vai se encontrar com Ele, porque Ele vai se revelar a você, tá assegurado na palavra. E se você estiver passando por uma porta, uma dificuldade que você não consegue passar, não consegue abrir, Deus, Ele vai bater, vai abrir essa porta, vai estar junto com você, te puxar lá pra dentro, te guiar, te ajudar, te abraçar, te fortalecer, certo? Então a palavra nos assegura. Leiam a palavra, busquem a Deus, Jesus Cristo está voltando, o tempo é próximo. E que pelo sangue de Jesus Cristo, nosso único Senhor Salvador, que tem toda a autoridade no mundo físico, no mundo espiritual, seja repreendido da vida de vocês, daqueles que estão assistindo esses vídeos, da sua família, dos seus amigos, daqueles que estão ao seu redor, toda a obra de Satanás e seus demônios, que toda a obra do maligno possa cair por terra em nome de Jesus, que nenhuma seta de pensamento contrário, de confusão prospere nas suas mentes, nenhum dardo inflamado de sentimento de ódio, inveja, ira, rancor, falta de perdão prospere, mas eu repreendo agora e caia por terra em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor Salvador, que tem toda a autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Tamo junto, é nóis, Deus abençoe, até o próximo vídeo, não se esquece, fortalece, espalhar o evangelho, deixa o like, curte, comenta, compartilha o vídeo e aperta pra salvar. Tamo junto.